Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje viemos aqui abordar um importante e interessante tema, que é a termografia em equinos, onde iremos realizar uma introdução e abordaremos os princípios da termografia, suas vantagens e desvantagens, fatores que interferem no exame e o uso da termografia no diagnóstico de laminite. A termografia é uma técnica não invasiva, tem um fácil manuseio e obtém resultados rápidos. Seu uso em equinos começou em 1980, com imagens digitais nos membros. E dentre os possíveis achados nos exames, temos desde uveíte até lesões ortopédicas. Quando for realizar um exame de termografia, deve-se levar em conta que um equino adulto e sadio tem uma temperatura corpórea de, em média, 37,5 graus a 38,5 graus. E essa temperatura pode ser influenciada pelo meio ambiente. A imagem formada é uma imagem dinâmica, pois é realizada em tempo real. Ela é a representação da radiação eletromagnética. E a temperatura corpórea é medida através da radiação infravermelha emitida pelo termógrafo, tornando possível analisar o grau de inflamação presente no local. A mudança de temperatura no aparelho indicará a mudança na perfusão sanguínea no local analisado, e essa mudança ocorre por meio do metabolismo celular, circulação local e suprimento sanguíneo. Princípios da termografia. Ocorre sobre a influência da circulação local e do metabolismo tecidual nas temperaturas superficiais do animal. Quando nós temos altas temperaturas, significa dizer que o metabolismo do animal está mais acelerado. Já quando temos baixas temperaturas, isso nos mostra que o metabolismo está menos acelerado. Pontos frios verificados através do aparelho podem nos indicar uma trombose venosa, que é nada mais nada menos que um coágulo sanguíneo dentro de uma veia. Bom, agora a gente colocou um vídeo para demonstrar como funciona o aparelho de termografia. No vídeo a seguir, o auxiliar segura o aparelho de termografia e aponta para o animal enquanto ele está trotando. Dá para perceber como a temperatura do animal aumenta, isso tudo por conta do seu metabolismo, pois como o animal está em movimento, a sua temperatura corporal tende a aumentar. Ahora, cuando tenemos el caballo haciendo movimientos más veloces, lógicamente la producción de calor tiene que aumentar. En la medida en que el caballo realiza un ejercicio más extenuante, esa producción de calor aumenta. Y de la misma manera vamos a hacer la evaluación de los grupos musculares que están trabajando más. Entonces, cuando vemos el caballo desde atrás, lo que logramos observar es que la región glútea, la región del semimembranoso, músculo semitendinoso actúan bastante, y cuando vemos el caballo de frente lo que observamos es que la región pectoral, la región del músculo brachiocefálico se activa bastante, evoca bastante calor, ¿ya? A nivel del cinturón escapular podemos observar también un gran aumento de temperatura, eso es normal en todos los caballos. Ahora, dependiendo también del ejercicio, tendríamos que evaluar también un caballo en el salto, tendríamos que evaluar también un caballo, digamos, al galope. Se van a estimular músculos diferentes. Vantagens da termografia. As vantagens da termografia são as seguintes: se trata de uma técnica simples de realização, é mais confortável para o animal a sua realização, é usada como forma de detecção precoce de patologias, mas também usada como forma de exame preventivo. A percepção e a localização das lesões ocorre de uma forma mais fácil e mais rápida. Desvantagens da termografia. Já as desvantagens da termografia são as seguintes: resultados errôneos. Às vezes o aparelho pode nos mostrar temperaturas erradas. Por isso, por exemplo, é importante medir a temperatura do animal antes da realização da termografia. A movimentação do animal é algo que atrapalha muito na hora da realização da técnica. A necessidade de tricotomia nos animais de pelo longo é algo que é necessário, porém pode gerar incômodo ao proprietário do animal, sendo assim uma desvantagem.
Em algumas patologias, podem apresentar padrões normais, por isso é importante a realização de outros exames complementares quando tem alguma suspeita. Sobre os fatores que interferem no exame, podemos citar 4 principais. Primeiro, os fatores ambientais, que incluem a infraestrutura do local no qual o exame está sendo realizado. Então, é sempre importante observar onde o animal está pisando. Segundo, presença de artefatos, que são gerados quando o exame não é realizado corretamente, o que faz com que a análise seja interferida, podendo causar erros na interpretação. Terceiro, temperatura do ambiente. É sempre importante verificar a temperatura do ambiente e a temperatura corpórea do animal em questão. É sempre bom que o local no qual o exame será realizado seja fresco, já que existe uma associação muito antiga na qual a temperatura corpórea elevada é indicação de doença. Então, se o exame está sendo realizado em um lugar quente, por exemplo, descoberto, no qual o animal fica tomando sol, isso vai fazer com que a temperatura corpórea dele aumente, causando uma vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, e isso faz com que muitas vezes a termografia seja mal interpretada, já que esses fatores vão indicar uma inflamação tecidual no exame, e na verdade ela pode ter sido causada apenas pela temperatura do ambiente. Quarto, movimentar o animal. Para que o exame seja realizado corretamente, o animal deve ficar estabilizado, sem se movimentar. Nessa imagem, a gente pode ver um fator ambiental que interferiu na termografia, que é a umidade. Então, provavelmente, o animal estava em um lugar com a infraestrutura não muito boa, pisando na água, e isso interferiu a realização, a interpretação da termografia. Falando um pouco mais sobre os fatores que podem interferir no exame termográfico, nós temos o efeito que a presença de partículas de sujeira vai causar na termografia. Então, a presença dessas sujidades, bem como a água, partículas de poeira, grãos de areia, a presença de serragem mesmo, acaba interferindo no resultado da imagem termográfica, pois elas vão atuar como uma barreira física impedindo a emissão dessas ondas infravermelhas pelo corpo. Então, como vocês podem observar na imagem à esquerda do membro torácico, ele está limpo da forma correta, que deve ser feita com um pano seco 20 minutos antes do exame, e à direita temos o membro torácico, que tem a presença de sujidades, que vai resultar numa imagem, pode-se dizer, mais quente do exame. Outro fator que interfere de forma significativa na realização do exame é a variação na temperatura do ambiente. Então, é importante a gente frisar que mesmo que o animal a ser examinado não esteja exposto ao sol, variações de temperaturas causadas por ventos mais fortes e frios ou até em dias muito quentes que tem mormaço, já vão causar alterações consideráveis no resultado da imagem. Então, se o exame ele for realizado de forma única, por exemplo, no caso de uma lesão, é importante que o médico veterinário compare o local da lesão no membro contralateral. E, se o exame ele for realizado de forma seriada, não for único, a gente pode padronizar a temperatura obtida no dia com os resultados obtidos no dia anterior para conseguir uma comparação. Agora, observando a imagem, nós podemos ver a diferença que resulta na mudança de temperatura. As duas imagens foram realizadas dentro de uma baia e a imagem à esquerda mostra com 21 graus e a direita de 26 graus, podendo observar significativa diferença. Uma das infecções que conseguimos diagnosticar com os da termografia é a laminite. A laminite equina consiste numa inflamação nas lâminas do casco do cavalo, as quais nós podemos ver ao lado, e ela é muito relatada nos equídeos e pode ter caráter crônico ou agudo. Essa afecção causa extrema dor ao animal e seu tratamento é longo, porém com bom prognóstico quando diagnosticada precocemente. As causas dessa patologia são variadas, estão entre elas disfunção gastrointestinal, ingestão excessiva de grãos, traumatismos, pode ocorrer também decorrente de outras inflamações e o sobrepeso. Já nessa imagem, nós podemos ver a realização da termografia em um casco saudável, onde observa-se a linha coronária na cor vermelha, pois ela geralmente está de 1 a 2 graus mais quente que o restante do casco. Entretanto,
Quando há presença de inflamação nesse casco, a temperatura do mesmo tende a aumentar, evidenciando outras regiões, como mostra essa figura. Portanto, essas mudanças difusas no padrão térmico do casco são possíveis indicadores da laminite. A termografia deve ser aliada à ultrassonografia e à radiografia para que haja diagnóstico conclusivo dessa afecção. Com a termografia, nós conseguimos identificar um processo inflamatório em até 2 semanas antes de uma possível detectação clínica, o que é muito favorável para o diagnóstico precoce da laminite, favorecendo a recuperação do animal. Desse modo, através do exame termográfico em equinos, consegue-se obter informação rápida e precisa sobre essa afecção. Com esse trabalho apresentado, nós podemos concluir que a termografia nos mostra o que outros exames não são capazes de mostrar e nos dá abertura para entender melhor a dor que o animal está sentindo e ajudá-lo da maneira mais eficaz possível. Este é um método diagnóstico que ainda há de ganhar muito espaço dentro da medicina veterinária. Um dos motivos é por ser uma profissão onde se trabalha com pacientes que não se comunicam verbalmente, dificultando muitas vezes a compreensão e desconfortos que os mesmos apresentam. E essa foi nossa aula invertida sobre a termografia em equinos. Espero muito que tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.